A nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre valores máximos e mínimos, tá? É bem parecido com o que se faz lá nas derivadas, né? Calcular ponto de máximo, ponto de mínimo. Porém, aqui nós temos funções de mais de uma variável, né? Então, nessa sessão, veremos como usar as derivadas parciais para localizar o ponto máximo e mínimo de uma função de duas variáveis, né? Então, se você prestar atenção aí, tá aí uma funçãozinha, né? Uma certa z igual a f de x, y, e a gente sabe que o gráfico disso é uma superfície no R3, né? Então tá aí, por exemplo, uma superfície toda torta, toda deformada, tá? Onde, se você prestar atenção, aqui em cima nós temos um máximo absoluto, aqui embaixo nós temos um mínimo absoluto, e no meio do caminho nós temos um máximo local, aqui tem um outro mínimo local. Então é isso que a gente vai buscar meios de responder essas perguntas, tá? Então existem dois pontos, A e B, nos quais f tem um máximo local, ou seja, onde f de AB é maior que os valores próximos de f de x, e o maior destes dois valores é o máximo absoluto, tá? Do mesmo modo, f tem dois mínimos locais, onde f de AB é menor do que os valores próximos, e o menor destes dois valores é o mínimo absoluto. Então, essas imagens que você viu aí no início, no primeiro slide, elas resumem isso, né? Que você tem máximos absolutos, mas também tem máximos locais, assim como temos mínimos locais e mínimos absolutos, tá? Ou seja, o menor de todos, qual é? O maior de todos, qual é? Então, é isso que a gente vai em busca. Então, a definição: uma função de duas variáveis tem um máximo local em AB se f de x, y for menor ou igual que f de AB quando x e y está próximo de AB. Isso significa que f de x, y é menor que f de AB para todos os pontos x, y em alguns discos centrados em AB, né, em algumas regiões, né? De modo semelhante, o número f de AB ele é chamado de valor máximo local e, analogamente, a gente define o mínimo local, né? F de x, y é maior ou igual que f de AB quando x, y está próximo de AB. Bom, isso sugere a gente buscar os máximos absolutos, né? Então, observe que fazer f de x, y próximo de f de AB, isso sugere a mínimos ou máximos locais, né? Uma vez que eu faço isso para todo x, isso sugere as definições de máximo absoluto ou mínimo absoluto, né? É assim que a gente vai buscar isso. Bom, uma coisa baseada no que a gente já tinha lá no cálculo 1 é o seguinte: se f tem um máximo ou um mínimo local naquele ponto, significa dizer o seguinte, que as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesses pontos e elas são nulas. Então isso a gente já conhecia lá no cálculo 1. Se você tem lá uma curva, se você tem uma certa curva e ela tem um máximo aqui, ó, isso significa dizer que quando eu calculava a derivada nesse ponto, ela era igual a zero, tá? Aqui não é diferente, tá? Aqui não é diferente. O que acontece agora para a gente é que a gente tem um plano tangente, e esse plano tangente, tanto x como y é igual a zero, tá? Bom, se f tem esse máximo ou mínimo, suas derivadas parciais são iguais a zero, e esse ponto tem um nome especial. Ele é chamado de ponto crítico, tá? Ele é um ponto crítico. Isso a gente também chamava lá no cálculo 1, tá? Ou ponto estacionário, como alguém fala, né? Então, tem uma outra condição específica para chamar um ponto de ponto crítico, tá? Que é se uma das derivadas parciais não existir. Então, se as derivadas parciais forem iguais a zero ou uma delas não existir, isso é chamado de ponto crítico, tá? É uma outra condição para que isso aconteça. Para que seja chamado de ponto crítico, tá? Beleza, esse teorema 2 diz que se f tem um máximo ou mínimo local em AB, então AB é um ponto crítico. No entanto, como no cálculo de uma variável,
nem todos os pontos críticos originam máximo ou mínimo, né? Ou, em um ponto crítico, a função pode ter um máximo local ou ainda nenhum dos dois, tá? Bom, então vamos buscar critérios para isso. Bom, antes disso, tá aí um exemplo. Ó. Seja f de xy, essa função polinomial. Lembrando, preciso da sua derivada parcial com relação a x, e a derivada parcial com relação a x é olhar para y como constante. Então, a derivada de x2 dá 2x, derivada de y ao quadrado é 0, derivada de menos 2x dá menos 2, derivada de menos 6y dá 0, derivada de 14 também dá 0 com relação a x. Então, f de xy é 2x menos 2. Que é a derivada de f com relação a y? Agora é observar o x como constante, derivada de x2 dá 0, derivada de y ao quadrado dá 2y, derivada de menos 2x dá 0, derivada de menos 6y dá menos 6, derivada de 14 dá 0. Então, a derivada de f com relação a y dá 2y menos 6. Essas derivadas parciais, elas são nulas quando? Olha, elas são nulas quando x é igual a 1 e quando y é igual a 3. Então, fazendo x igual a 1, essa derivada dá 0. E fazendo y igual a 3, essa derivada dá 0. Então, o ponto crítico para essa função é o ponto 1, 3. Então, se você brincar de completar quadrado, completar os quadrados nessa expressão aqui, você observa o seguinte, ó. Se eu completar quadrado nessa expressão, ela se transforma nessa, ó. É a mesma coisa que 4 somado com x menos 1 ao quadrado, somado com y menos 3 ao quadrado. Então, dá para observar que, ao substituir x igual a 1 e y igual a 3 na função, isso é 0, e a f no ponto crítico é 4. É o maior valor que ela... Desculpa, é o menor valor que ela deve assumir, tá? Bom, então, se você prestar atenção, esses termos são positivos, esses termos são positivos, logo, a f de xy é maior ou igual a 4 para todos os valores de xy. Logo, f de 1, 3 igual a 4 é um mínimo local, e de fato é um mínimo absoluto. Isso pode ser confirmado geometricamente, a partir do grafo de f, que é um paraboloide elíptico com vértices 1, 3, 4. Então, se você souber a geometria da coisa, você vê que isso é um paraboloide elíptico e o ponto de mínimo, ou seja, o menor ponto que ele atinge, é aqui embaixo, quando o x é igual a 1, o y é igual a 3 e o z é igual a 4, tá? Então, localmente, ou seja, próximo desse ponto, você pode enxergar isso como um ponto de mínimo local. Então, aqui próximo, numa certa vizinhança dele, tá? Você pode olhar ele como sendo um mínimo local, mas se você tiver a geometria da superfície toda, você vai ver que esse mínimo não é só local, tá? Ele é um mínimo absoluto, tá? Não existe um outro ponto de mínimo menor do que ele, tá? Ele é o maior de todos. Bom, então fica essa estratégia, tá? Bom, o teste a seguir, ele é análogo ao teste da segunda derivada, tá? Então também temos um teste bem parecido, que serve para dizer se o ponto é de mínimo, se o ponto é de máximo, ou se ele nem é máximo e nem é mínimo, tá? Então, suponha que as segundas derivadas parciais de f sejam contínuas em uma bola aberta, com centro em AB, e suponha que f de x em AB é 0, f de y em AB também é 0. Ou seja, AB é um ponto crítico de f. Essa é a primeira condição, tá? Só vai usar esse teste se for ponto crítico. Então, chame de D esse determinante aqui, tá? E no final das contas, você nem precisa calcular mais o determinante, porque ele já foi calculado, tá? Então, você precisa calcular a segunda derivada de f com relação a x, calcular a segunda derivada de f com relação a y e calcular a derivada mista f de xy. Depois, você vai fazer o produto delas. Você vai fazer fxx multiplicado por fyy menos fxy ao quadrado. Bom, e depois, isso você vai chamar de D. Isso é o que eu chamo de D, tá aqui, tá? É o que nós chamamos de D. Agora,
vamos tirar nossas conclusões. Olha, se D for maior do que zero e f de xx for positiva, então o que é que eu tenho com isso? Eu tenho que f de AB é um mínimo local. Bom, se D for positivo e f de xx agora for negativo, então f de AB ele é agora um máximo local. Se D for negativo, então f de AB não é mínimo local nem máximo local. Nesse caso, o ponto AB é chamado ponto de sela de F, e o seu gráfico de F cruza seu plano tangente em AB. Então, só temos três possibilidades ao encontrar um ponto crítico. Calcula o valor de D. Se D for positivo e o f de xx for positivo, o ponto é de mínimo, e é um mínimo local. Se D for maior do que zero e f de xx agora for negativo, então f de AB é um máximo local. E se D for negativo, então f de AB não é mínimo e nem é máximo, ele é um ponto de sela, tá? Então esse é o teste da segunda derivada. Então tá aí um exemplo. Determine os valores máximos e mínimos locais e os pontos de sela de f de xy igual x4 mais y a quarta, menos 4xy mais 1. Então, primeira coisa a ser feita, buscar suas derivadas parciais. Então, f de x é 4x3 menos 4y, f de y é 4y ao cubo menos 4x, iguala essas derivadas a zero. Quando você igualar elas a zero, vai aparecer para você aí que y, por exemplo, é igual a x ao cubo. Substitui isso na primeira equação, essa primeira equação na segunda, e isso vai lhe dar um polinômio de grau 9. Isso é x vezes x a 8 menos 1. Isso, por sua vez, é x vezes x a 4 menos 1 vezes x a 4 mais 1. Isso é x vezes x2 menos 1 vezes x2 mais 1 vezes x4 mais 1. Esse polinômio aqui, ele não tem raiz real, esse outro também não tem, tá? Só tem raízes complexas. Logo, você tem as seguintes possibilidades, ó. Ou x é zero, ou x é igual a mais ou menos 1, tá? Então, existem três raízes reais, e essas três raízes reais me diz que se x for zero, o y é zero, se o x for 1, o y é 1, se o x for menos 1, o y também é menos 1, tá? Bom, uma vez que eu tenho 3 pontos, eu agora vou calcular quem é a derivada de f com relação a x duas vezes, a derivada de f com relação a x, y, e a derivada de f com relação a y, y. Bom, se você olhar sua função, ela novamente é um polinômio, né? A derivada de f com relação a x é olhar para y como constante. A derivada de x a quarta é 4x ao cubo. A derivada de... Deixa eu botar aqui. A derivada com relação a x é 4x ao cubo menos 4y. E se eu derivar mais uma vez com relação a x, isso é 12x ao quadrado. Bom, a derivada de f com relação a y é olhar para o x como um constante. Então, isso dá 4y ao cubo menos 4x. Bom, se você pegar a sua segunda derivada, isso dá 12y ao quadrado. Bom, agora eu pego a minha fx e derivo com relação a y, tá? Então, pego a minha fx e vou calcular a sua derivada com relação a y, tá? Vou escrever assim, não. Vou escrever assim. Vou escrever sua derivada com relação a y, tá? Então, derivando com relação a y, a derivada de 4x3 dá 0, a derivada de menos 4y dá menos 4. Então, tem uma derivada mista, tem uma derivada de segunda ordem com relação a y, tem uma derivada de segunda ordem com relação a x. Então, tá aqui, ó. F de xx dá 12x quadrado, f de xy dá menos 4, f de y dá 12y ao quadrado. Quando eu substituo em d, ou seja, eu faço f de xx menos f de y, desculpa, quando eu calculo d, que é f de x vezes f de y menos f de xy ao quadrado, isso dá 144, ou seja, 12x ao quadrado vezes 12y ao quadrado, dá 144x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4 ao quadrado dá 16. Então, tá aqui o valor da minha D. O que é que eu faço com isso agora? Preciso calcular isso num ponto, né? Quando eu aplico o ponto 0, 0, por exemplo, a origem, ó, isso dá menos 16, isso é menor do que zero.
Então, pelo caso C, do teste da segunda derivada, a origem é um ponto de Cella. Nem tem máximo, nem tem mínimo. Ou seja, F, por um lado, nem tem máximo, por outro, nem tem mínimo na origem, tá? Aplica agora no 1, 1. Quando eu aplico no ponto 1, deu 128. Opa, positivo. F de xx no ponto 1 deu 12, positivo. Opa, então pelo caso A, o F de 1 é igual a menos 1, isso é um mínimo local. Da mesma forma, aplicando D no menos 1, isso dá 128, que é maior do que zero, e o F de xx em menos 1, isso é igual a 12, que é maior que zero. Portanto, o gráfico dessa bichinha aí mostra que tanto no menos 1, no ponto menos 1, e no ponto 1, o valor de F nesses locais é menos 1, e são dois mínimos locais, tá? Então, você consegue fazer um gráficozinho aí, tá? E nesse gráficozinho, você consegue observar o que é que está acontecendo, tá? Na origem, você nem tem máximo, nem tem mínimo, e nos pontos 1, 1 e menos 1, você tem dois mínimos locais, tá? Então, o que está acontecendo é isso aí, ó. A sua figura, ela tem essa forma, e a gente observa que tanto no 1, 1 como no menos 1, no menos 1, a nossa superfície, ela tem dois mínimos locais, tá? Então, um mapa de contorno da função f, tá? Foi feito, foi aquele mapa lá. Ele mostra que as curvas de níveis perto do 1 e do menos 1 têm formas ovais, o que indica que quando nos movemos para longe de 1 ou menos 1, em qualquer direção, os valores de f crescem. As curvas de nível perto do 0, por outro lado, parecem hipérboles. Elas revelam que quando nos movemos para longe da origem, onde o valor de f é 1, os valores de f decrescem em algumas direções, mas crescem em outras. Portanto, o mapa de contorno sugere a presença dos mínimos e dos pontos de Cella que encontramos no exemplo. Tá? Então está aqui o mapa de contorno, se o cara tiver precisando disso para alguma coisa, ou tiver interessado em usar isso aí, e ele mostra exatamente esses pontos de máximo e mínimo que foram encontrados, tá? Beleza. Para uma função de uma variável, o teorema do valor extremo diz que f é contínua, que se f é contínua em um intervalo fechado a b, então f tem um valor mínimo absoluto e um máximo absoluto. Então, isso é um teorema muito forte que é utilizado lá no cálculo 1, tá? Se uma função ela é contínua, o teorema do valor extremo garante que existe esse máximo e esse mínimo. Bom, de acordo com o método dos intervalos fechados, achamos esses valores calculando f não somente nos pontos críticos, mas também nas extremidades a e b. Bom, e para as funções de duas variáveis, como é que isso fica? A situação é bem semelhante, tá? Do mesmo modo que os intervalos fechados contêm suas extremidades, um conjunto fechado de R2 contém todos os seus pontos na fronteira. Então, essa é a dica, tá? Um ponto da fronteira de D é um ponto AB, tal que qualquer bola aberta com centro nele contém pontos de D e pontos não pertencentes a D. Por exemplo, se você pegar esse disco, x2 mais y2 menor ou igual que 1, se você olhar para esse disco, ele é constituído de todos os pontos sobre e dentro do círculo x2 mais y2 igual a 1, e ele é um conjunto fechado. Por quê? Porque contém todos os seus pontos da fronteira, que são os pontos sobre a circunferência x2 mais y2 igual a 1. Então, se você olhar para o disco, centrado na origem de raio 1, tá? De raio 1, esse disco contém todos os pontos dentro e a própria fronteira, tá? Então, ele é um conjunto realmente, como a gente fala na matemática, é um conjunto fechado, tá? Então, se um conjunto fechado desse aí, que tem a sua borda, por algum acaso ou por alguma falha, você retira um desses pontos, ele deixa de ser um conjunto fechado
ele é um conjunto que não é fechado, tá? Então tá aqui, ó. Se a gente pega esse conjunto aqui, pontilhado na sua borda, ou esse segundo conjunto ao qual você tirou um ponto aqui dele, ó, ou esse quadrado que você pontilhou alguns pedaços dele aqui, ó. Isso tudo são exemplos de conjuntos que não são fechados, tá? Então isso não me interessa. Só estamos realmente interessados em conjuntos fechados, ou seja, conjuntos que tanto sua parte interna presta, como a sua borda, seu contorno também está lá. Então, um conjunto limitado em R2 é aquele que está contido em algum disco. Então dado qualquer conjunto lá no R2, qualquer conjunto que você me der no R2, qualquer conjunto que você me der no R2, se você conseguir colocar ele dentro de um disco, ele é chamado limitado, tá? Sempre que você conseguir fazer essa brincadeira, colocar ele dentro de um disco, não importa o raio, o quão grande seja, mas sempre que você conseguir, ele é um conjunto limitado, tá? Ok. Em outras palavras, ele é finito em extensão. Então, em termos de conjuntos fechados e limitados, podemos enunciar o correspondente ao teorema do valor extremo para duas dimensões, tá? Se f ou contínuo em um conjunto fechado é contínuo em um intervalo fechado e limitado D em R2, então f assume um valor máximo absoluto, f de x1, y1, e um valor mínimo absoluto, f de x2, y2, em algum ponto x1 e x2, y1 e y2, pertencente ao domínio de D, tá? Então, esse é um teorema muito importante, tá? Se f é contínuo, então, e para acharmos os pontos extremos, cuja existência é garantida por esse teorema, observamos que o teorema, pelo teorema 2, se f tem um valor extremo, então ou ele é um ponto crítico ou ele é um ponto da fronteira, tá? Portanto, temos a seguinte extensão do método dos intervalos fechados. Então tá aqui uma receita de bolo que nós vamos ter que usar para buscar esses pontos de máximo e de mínimo, tá? Para determinar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua, f em um conjunto fechado e limitado D, determine os valores de f. Primeiro passo, né? É o primeiro passo. Determine os valores de f nos pontos críticos da função f no domínio D. Então, a primeira coisa é buscar os pontos críticos e calcular eles. Determine os valores extremos de f na fronteira de D. Terceiro passo, comparar esses valores, tá? O maior dos valores do passo 1 e 2 é o valor máximo absoluto. O menor desses valores é o valor mínimo absoluto. Então, essa é a regrinha, é a receitinha de bolo que se usa para resolver os problemas de máximos e mínimos, tá? Então tá aí um exemplo. Encontre os valores máximo e mínimo absoluto da função f de xy igual a x2 menos 2xy mais 2y no retângulo D, onde x é menor do que 3 e maior do que zero, e o y, por sua vez, é menor do que 2 e maior do que zero, né? Bom, uma coisa interessante é observar que f é um polinômio, né? Em geral, isso acontece, tá? Como f é um polinômio, ela é contínua, né, nesse retângulo fechado e limitado. Portanto, podemos usar o teorema 8, tá? Esse retângulo ele é fechado, ele é limitado, tá? Se você prestar atenção, esse retângulo tem x variando de 0 a 3 e tem y variando de 0 a 2. Tá? E ele é fechado, tá? Esse é um retângulo fechado. Professor, como é que eu sei que ele é fechado? Tá aqui, ó. Menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual. Então ele é fechado. E como é que eu sei que ele é limitado? Disse o que para vocês? Sempre que você pegar uma figurinha dessa, conseguir colocar ele dentro de uma bola,
ou seja, de um círculo, de um certo raio, porque ele é limitado, tá? E eu consigo fazer isso com esse retângulo, tá? Então, tá tudo dentro das hipóteses do teorema. Então, eu garanto que existe um máximo absoluto e um mínimo absoluto. Quem é? Aí a gente vai ter que ir atrás, tá? Então, de acordo com o passo 1, vamos calcular os pontos críticos, ou seja, quem é a derivada de f com relação a x? Olha, f com relação a x, professor, é o seguinte. F com relação a x, né? A minha f de xy, ela é x quadrado menos 2xy mais 2y, tá? Então, derivar f com relação a x é olhar para y como constante. Derivada de x ao quadrado, 2x. A derivada de menos 2xy com relação a x, menos 2y. Derivada de 2y com relação a x, y é constante, dá zero, tá? Bom, por outro lado, quem é fy? É olhar para x como constante. Então, derivada de x ao quadrado, dá zero. A derivada de menos 2xy com relação a y dá menos 2x. E a derivada de 2y com relação a y dá 2. Bom, para encontrar os pontos críticos, iguala essas derivadas a zero, né? E com isso, nós encontramos o seguinte. X é igual a 1 nesse sistema. Nesse daqui, y é igual a 1. Bom, e assim, o único ponto crítico existente é o ponto 1. E o f de 1, se você for na função e substituir e calcular, dá 1. Bom, então calculamos o ponto crítico e o valor do ponto crítico. O passo 2 pede o seguinte, olha, calcule o valor de f na fronteira. Para calcular o valor de f na fronteira, eu vou precisar parametrizar esses lados, ó, para andar sobre as fronteiras, tá? Bom, eu quero andar sobre o lado L1. Então, para caminhar, para andar em cima desse lado L1, para andar aqui em cima, ou seja, é um segmento de reta que liga o ponto 00 até o ponto 30, né? Então, quem caminha nesse segmento, uma coisa é certa. O y é sempre zero desses pontos. E o x está variando de 0 a 3. Então, pego a minha função, faço o y igual a zero nela, ela fica com x ao quadrado, e quando x variar entre 0 a 3, o que é que ocorre? F de 0 dá 0, f de 3 dá 9. Então, essa função varia entre 0 e 9. Faço a mesma brincadeira para o L2. Quem caminha em L2, quem caminha no lado 2, uma coisa é certa. O x para quem caminha em L2 é sempre igual a 3, tá? Tá aqui, ó. Sai do ponto 30 até o ponto 32. Então, x é igual a 3. E o y está variando, né? Entre 0 e 2. Então, fazer x igual a 3 nessa função aqui, e o y variando, dá essa função, 9 menos 4y. Com y variando de 0 a 2. Quando o y for 0, isso dá 9. Quando o y for 2, isso dá 1. Então, guarda esses valores, tá? Guarda esses valores. Faltam andar em dois lados, né? Se a gente olhar para o lado 3, quer dizer que o y é igual a 2. Quando faz isso, se depara com esse polinômio. Pega esse polinômio, opa, ele agora é um polinômio quadrático com x variando de 0 a 3, tá? Então, se você prestar atenção, isso é a mesma coisa que x menos 2 ao quadrado. E observa-se que o f de 2 é igual a 0. E o seu valor máximo é o f de 0,2, que é igual a 4. Finalmente, andando em L4, temos que x tem que ser 0. O f de 0y é igual a 2y, com y variando de 0 a 2. Em 0 dá 4. Em 0,2 dá 4, em 0,0 dá 0. Portanto, na fronteira,
o menor valor que nós encontramos é 0. E o maior valor que encontramos é 4. Então, se você observar, temos essa região aí, essa figura. Essa figura descreve a tal superfície, a qual, naquele intervalo, né, nós estávamos brincando. E no passo 3, pede para comparar esses valores, né, com o valor f de 1, que é igual a 1, do ponto crítico, e concluímos que o valor máximo absoluto de f em D e o valor mínimo absoluto de D é esse, tá? Então, naquele intervalo, esses são os valores mínimos absolutos e esse é o valor máximo absoluto, tá? Então, observe que o nosso teorema garantia a existência de máximo e mínimo e é verdade, tá aí. Eles existem realmente, nós vamos ter que encontrá-los, tá? Não tem muito o que fazer. Bom, agora vamos buscar um método chamado método de Lagrange, tá? Ou seja, os multiplicadores de Lagrange. Eu quero maximizar uma função genérica qualquer, sujeita a uma certa condição, tá? Ou um vínculo, tá? Eu quero maximizar f sujeito a essa condição. Então, é fácil explicar a base geométrica do método de Lagrange, tá? Para as funções de duas variáveis. Então, vamos começar tentando determinar os valores extremos de f sujeito a uma restrição, tá? Em outras palavras, queremos achar os valores extremos de f quando o ponto xy pertence à curva de nível g de xy igual a k. Bom, tá aí um desenho. A figura 1 mostra essa curva junto de diversas curvas de nível f. Elas têm as seguintes equações, tá? F de xy é igual a c, onde c é igual a 7, 8, 9, 10, 11, por exemplo, tá? Então aqui essas curvas em vermelho. Sujeito a essa restrição, g de xy igual a k. Bom, para maximizar f sujeito a essa restrição de g, é preciso determinar o maior valor de c para o qual a curva de nível f de xy igual a c intercepta g de xy, tá? Ou seja, é preciso buscar onde é que essas curvas se tocam, tá? Então eu vou ter que ficar atribuindo valores para c para tentar determinar aonde é que essas curvas se interceptam, tá? Geometricamente é isso. Bom, parece da figura 1 que isso acontece quando essas curvas se tocam, ou seja, quando essas curvas têm uma reta tangente comum. Caso contrário, poderíamos aumentar o valor de C até obter isso, tá? Isso significa que as retas normais ao ponto onde as duas curvas se tocam devem ser as mesmas. Logo, os vetores gradientes são paralelos, ou seja, quando é que um vetor V é paralelo ao vetor W. É quando o V ele é um múltiplo, um número real, tá? Do vetor W. Então dois vetores são paralelos quando existe um alfa real, um múltiplo, tal que o vetor V ele é um múltiplo do vetor W, tá? Então eles são paralelos. Quando é que um vetor V ele é ortogonal a um vetor W? Quando você fizer o produto interno de V por W, isso der zero, tá? Então, eles são ortogonais. Bom, não é isso que eu quero, tá? Isso é da geometria analítica, que é só para relembrar vocês, tá? Eu quero isso. Então, quer dizer que os vetores gradientes... Por que vetores gradientes? Porque a gente sabe que numa determinada curva, o vetor gradiente ele é normal à curva, né? Esse é o gradiente. Ele é normal à curva. Então, se duas curvas se tocam num ponto, quer dizer que seus gradientes têm que ser paralelos, tá? Para algum escalar lambda. Esse tipo de argumento também se aplica ao problema de achar os valores extremos de f de x, y, z, sujeito a essa outra restrição, seja um problema do R3, tá? Assim, esse ponto está restrito a pertencer a uma superfície, tá? Então, o caso em que a gente vai buscar esses gradientes paralelos, tanto para o R2, para o R3, para o R4, para o Rn, não interessa, tá? Eu posso aplicar o multiplicador de Lagrange para infinitas variáveis, se eu quiser. Tá? Então, o caso do R2 ajuda a ilustrar o que acontece para a gente aplicar
no R3 que aparecem em casos interessantes, tá? Então, em vez de curvas de nível, como na figura 1, devemos considerar as superfícies de nível, tá? E aí a gente generaliza isso aí para o R3. Bom, esse argumento intuitivo pode se tornar preciso da seguinte forma. Então, suponha que uma função f tem um valor extremo num ponto tal, sobre a superfície S, e seja C uma curva com a equação vetorial R de t igual a x de t, y de t, z de t, que pertence a S e passa pelo ponto P. Se T0 é o valor do parâmetro correspondente ao ponto P, então R de T0 é igual a x0, y0, z0. A função composta h de t, que é igual a f de xt, yt, z de t, representa os valores que f tem naquela curva. Bom, como f tem um valor extremo, segue-se que tem um valor extremo em t0. Portanto, a galinha de t0 é igual a zero naquele intervalo. Porém, se f for diferenciável usando a regra da cadeia, a gente consegue encontrar essa derivada, e essa derivada nada mais é nada menos que o gradiente de f vezes r' de t. E esse produto interno dando zero. Isso mostra que o vetor gradiente é ortogonal ao vetor tangente para todas as curvas C. Mas já sabemos que o vetor gradiente de G ele também é ortogonal a R' de t para todas as curvas. Bom, se isso acontece, é porque o gradiente de f e o gradiente de g eles precisam ser paralelos, tá? Logo, se o gradiente de g for diferente de zero, vai existir esse lambda, tal que o gradiente de f ele é um múltiplo do gradiente de g. O número lambda da equação 1 é chamado multiplicador de Lagrange, tá? Esse cara é de onde origina o método dos multiplicadores de Lagrange. Bom, o procedimento baseado na equação 1 é o seguinte. Então, o que é o método dos multiplicadores de Lagrange? O método diz assim, ó. Para determinar os valores máximos e mínimos de f sujeitos à restrição g de x, y, z igual a k, supondo que esses valores extremos existam e que o gradiente de g ele é diferente de zero sobre a superfície, então item A, determine todos os valores de x, y, z e lambda, tais que o gradiente de f é um múltiplo do gradiente de g e g de x, y, z é igual a k. Letra B, calcule f em todos os pontos que resultam do passo A. O maior desses valores será o valor máximo e o menor desses valores será o valor mínimo. Então, esse é o método de Lagrange. Bom, se escrevermos a equação vetorial gradiente de f igual a lambda gradiente de g, nos termos de suas componentes, as equações do passo A se tornam essas expressões aqui, ó. Se eu descrever isso aqui, ou melhor, se eu destrinchar isso aqui é fx lambda g de x, fy lambda g de y, fz lambda g de z e g de x, y, z igual a 4, tá? Isso é um sistema de 4 equações e 4 incógnitas, mas não é necessário calcular de modo explícito o valor para lambda, tá? O que mais me interessa nessa brincadeira é descobrir quem são essas três variáveis, tá? É interessante calcular lambda? Às vezes não, mas às vezes a gente só consegue descobrir x, y e z se descobrir também quem é lambda, tá? Mas ele não tem muita importância nesse momento, não. Então, para funções de duas variáveis, o método dos multiplicadores de Lagrange é análogo àquele que acabamos de descrever, tá? Então, o multiplicador de Lagrange serve para duas, para três variáveis, para quatro, para cinco, para, bom, finitas variáveis, tanto faz, ou infinitas, tanto faz, tá? Então, para acharmos esses valores de f sujeito a essa restrição g aí, olhamos para os gradientes, comparamos isso aí, e no caso de duas variáveis, a gente obtém esse sistema com três incógnitas e três variáveis, tá? Beleza. Ok, Arson. Então, primeiro exemplo, onde eu vou usar o multiplicador de Lagrange para determinar esses valores. Ó, uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. Então, ó, esse é um exemplo ao qual o Gabriel comentou no chat mais cedo, tá? Modelar o problema é que tá a brincadeira, né? Encontrar as expressões matemáticas. Ó. Olhe que o enunciado do problema não traz expressão ou fórmula nenhuma. Olha o que ele só diz. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão.
determine o volume máximo dessa caixa. Ou seja, o cara não deu fórmula nenhuma, não deu expressão matemática nenhuma, velho. Já pediu para eu determinar o volume máximo. Então é aí onde entra a parte da matemática, onde o cara tem que raciocinar, né? Montar o problema, né? Então, ó, sejam x, y e z. Então tá aí. Seja x, y e z o comprimento, né? Vou botar aqui y, largura, e z, altura, tá? Respectivamente, da caixa em metros, por exemplo, tá? Para manter o padrão, né? Já que é 12 metros quadrados. Então, x, y, z em metros. Queremos, né? Queremos maximizar o seu volume. Então, nós sabemos que o volume de uma caixa dessa é base, é o seu comprimento, vezes a sua largura, vezes a sua altura, tá? É x vezes y vezes z, tá? Então, tá aqui a nossa primeira modelagem. Nós encontramos uma expressão para o volume, tá? Só que eu tenho um detalhe, ó. Essa caixa, ela é sem tampa e ela deve ter 12 metros quadrados de papelão. Ou seja, eu preciso calcular a área dessa superfície dessa caixa, né? Lembrando que essa caixa, ela não tem tampa, tá? Essa parte em vermelho aqui não existe, tá? Ela não tem tampa. Então, garoto, o que é que eu preciso? Calcular a área lateral de todas essas faces da minha caixa e o fundo da caixa, né? Então, se a gente fizer isso, ó, por exemplo, essa primeira face aqui, ó, quem é a sua área lateral, né? X vezes Z. Então, X vezes Z aparece desse lado e aparece no fundo. Então, eu vou ter 2 vezes XZ. Nessa face aqui agora, eu tenho YZ. 2 vezes, porque ele aparece do outro lado também. E agora, se eu olhar para a parte do fundo, a parte do fundo, ela não tem tampa, só tem a parte da base, então só tem o x vezes y. Então 2xz mais 2yz mais xy, que é a área lateral dessa caixa tirando a tampa, o problema fala para mim que tem que ser igual a 12. Essa é a restrição. A soma dessas áreas tem que dar 12 metros quadrados. Isso é o que eu chamo de restrição, tá? É a minha g de xy. Ela tem que ser igual a 12. Então, uma vez que eu fiz isso, eu obtive uma função v. Eu vou montar o probleminha para vocês verem, tá? Eu obtive uma função v que depende de x e y. Ela é igual a x, y, z. E eu tenho uma restrição, né? Eu tenho uma g de x, y, z, que ela é igual a 12. Então, esse é o problema que eu tenho que resolver. Onde quem é g? Tá aqui, ó. Essa é a g. Bom, Lagrange diz o seguinte: se você tem uma função f dessa, né, nesse caso é v, e tem uma restrição g, calcula-se o gradiente de v, ele tem que ser um múltiplo do gradiente da g, e faz a g de x, y, z igual a 12, resolve esse sistema e segue aquele nosso método. Então, se você prestar atenção, a derivada de v com relação a x é igual a um certo lambda vezes a derivada de g com relação a x. A derivada de v com relação a y é um certo lambda vezes g com relação a y. A derivada de v com relação a z
é um lambda vezes g de z. E para finalizar, a nossa última restrição tem que entrar no sistema. Isso é 2xz mais 2yz mais xy igual a 12, tá? Então eu consigo montar um sistema e esse sisteminha que eu montei agora, ó, eu preciso dar um jeito de resolver. Então, observe que, né? Observe que a sua função v, ela é o produto de x por y por z. Então, quem é v com relação a x? Olhar v com relação a x é olhar para yz como constantes. E a derivada de xyz é yz. Então tá aqui, ó. Primeira parte. Vx é lambda g de x. Então, Vx é yz, lambda vezes. Agora, quem é a derivada de g com relação a x? Né? Quero derivar g com relação a x, tá? Então, minha g é 2xz mais 2yz mais xy igual a 12. Fazer essa derivada é olhar para y e z como constantes, tá? Então, a derivada de 2xz com relação a x é 2z. A derivada de 2yz, opa, yz é constante, isso aqui é zero. A derivada de xy com relação a x dá y. Então, 2z mais y, tá? É a derivada de g com relação a x. Então, montei minha primeira equação. A minha segunda equação é derivar v com relação a y, fazer lambda vezes a derivada de g com relação a y. Quando eu faço isso, tá aqui. Por último, fazer a derivada de v com relação a z. Quando eu faço isso, tá aqui. Lambda vezes a derivada de g com relação a z, tá aqui. Então, montei o meu sistema e, por último, eu sei que g de x, y, z tem que ser igual a 12, tá? Então, eu consigo realmente montar um sisteminha ao qual eu agora preciso virar ninja, tá? E dizer assim, olha, paguei geometria analítica, já paguei álgebra linear, eu aqui desenrolo, professor. O problema é montar o sistema. Uma vez que eu montei a porra desse sistema, eu agora desenrolo para resolver, tá? E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, resolver esses sistemas dos multiplicadores de Lagrange é algo não trivial, tá? Nem sempre a gente vai conseguir resolver isso de forma simples. Professor, tem algum método para resolver isso? Não tem método para resolver isso? Vale tudo, tá? O que você quiser usar para resolver isso aí, tá valendo, tá? Então, já estou logo alertando a vocês que quanto mais exercício se resolve de multiplicadores de Lagrange, mais sabidinho você fica, tá? Por quê? Porque não tem método para resolver esses sistemas, infelizmente, tá? Bom, eu tenho uma estratégia aqui, né? Uma coisa interessante aqui é o seguinte. Eu vou pegar a primeira expressão aqui e está faltando desse lado aqui, por exemplo, um x. Então, vou multiplicar todo mundo por x aqui. Ó. Nesse lado aqui, eu vou multiplicar todo mundo por y. Poxa, será que isso me ajuda, cara? Será que isso me ajuda? Bom, uma coisa é certa. Isso aqui agora ficou igual a isso. Então, eu posso igualar esses dois lados. Né? Então, será que funciona? Então, tá aí, ó. Não há regras gerais de como resolver esse sistema de equações. Algumas vezes precisamos de certas engenhosidade. No presente caso, você pode observar que se multiplicarmos 2 por x, 3 por y e 4 por z, os lados esquerdos dessas equações são idênticos, tá? Então, essa é a malandragem para esse problema, tá? Ficaram todos iguais, ó. Eu posso igualar tudo isso aqui. Bom, e daí? O que é que você conseguiu, Arson? Olha, observe o seguinte, lambda tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se lambda for zero, quer dizer que yz, xz e xy é zero. Isso quer dizer que a minha expressão 5, né, tem que ser zero. Onde a minha expressão 5, ela tem que ser igual a 12, né? Deixa eu voltar lá. Tá aqui, a minha expressão 5 tem que ser igual a 12, tá? Então, se isso aqui for zero, se isso for zero, e se isso for zero, isso não vai dar 12, né? Então, contradição, não posso fazer isso.
Então, já matei a brincadeira que lambda não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Beleza. Então, observando as expressões, né? Essa daqui, ó, quando eu igualo isso igual a isso, né? Igualo essas expressões, o que é que eu chego, professor? Olha, você vai chegar no seguinte, cara. 2xz mais xy é igual a 2yz mais xy. Opa, passa a foice. Quer dizer que 2xz é igual a 2yz. Opa, passa a foice no 2. Xz tem que ser igual a yz. Olha, vou dar uma dica aqui de como se resolve isso, tá? As pessoas resolvem isso de forma errada, tá? Resolver, né, vou com bem calma, porque isso aqui é um erro que aparece constantemente, seja na matemática, seja na física, seja na engenharia, seja na química, em qualquer lugar, bicho, é incrível isso. Como é que resolve isso aqui, tá? Olha, para resolver isso aqui, os alunos fazem o quê? Ah, professor, passa a foice aqui, x é igual a y. Cuidado, tá? Nem sempre isso é verdade, tá? Então, como é que resolve isso? Né? Como é que resolve isso? Como é que resolve isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui para fazer com calma. Como é que resolve isso, Arson? Olha, eu faço assim, ó. XZ passa o YZ para o outro lado, ó. Esse é o jeito correto de se fazer isso, tá? Passa o YZ para o outro lado e iguala isso a zero. Coloca o Z em evidência. Pronto, agora sim. O produto de dois números dando zero é porque um dos dois é zero ou os dois são iguais a zero, tá? Então ou Z é igual a zero ou x menos y é igual a zero, quer dizer que x é igual a y. Se z for igual a zero, não existe caixa, né? Por quê? Porque uma das dimensões, a altura é igual a zero, não tem caixa. Então, se não tem caixa, não tem volume. Então, z igual a zero daria volume nulo, e isso não faz sentido para a gente. Então, z tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. Logo, é porque x tem que ser igual a y. Então, x tem que ser igual a y. Bom, isso porque eu igualei essas duas primeiras, tá? Eu igualei essas duas primeiras. Se eu igualar agora essas duas aqui, de baixo, a 2 e a 3, eu vou chegar em algum outro resultado também, tá? Vamos lá. Então fazendo essa igualdade, né, a gente consegue chegar no resultado que 2xz é igual a xy. Mesma coisa, tá? Mesma brincadeirinha. Passa, né? 2xz menos xy igual a zero. Bota x em evidência. 2z menos y igual a zero. Quer dizer que x é igual a zero. Ou y é igual a 2z. X não pode ser zero, porque se x for zero, uma das dimensões da caixa é zero e o volume é zero. Então isso não pode acontecer. Então x tem que ser diferente de zero. Logo, y é 2z. Olha, tanto o x como o y foi igual a 2z, né? Porque no primeiro caso eu mostrei que x era igual a y. Agora, y é igual a 2z, quer dizer que x é igual a y, que é igual a 2z. Bom, substitui tudo na última expressão. Ó. Então, se x é igual a y, que é igual a 2z, o que é que eu vou obter aqui? 4z ao quadrado somado com 4z ao quadrado somado com 4z ao quadrado. Isso igual a 12. E aí ficou fácil de resolver e achar o valor de z, né? Ó, 4z ao quadrado mais 4z ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 12. Então, o que é que se faz agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. 4z ao quadrado 3 vezes, né? Isso é igual a 12. Z ao quadrado igual a 1. Z igual mais ou menos raiz de 1. Isso é igual a mais ou menos 1. Olha, Z, nesse problema, ele representa uma altura, tá? Uma dimensão.
tá? Então, vocês devem observar que nesse problema não faz sentido Z ser negativo, tá? Ele é um problema real, ele é a altura de uma figura, então não tem como Z ser negativo. Logo, o Z só pode ser igual a 1, tá? Essas coisas têm que ser escritas e argumentadas, tá? Não é na doidice que se faz isso, tá? Então Z é igual a 1. Bom, x era igual a y, que era 2z. E você mostrou que z é igual a 1, então x é igual a y, que é igual a 2. Então você encontrou um ponto. Você encontrou um ponto. Que ponto, professor? Um ponto x, y, z igual a 2, 2, 1. Solução desse seu sistema foi esse ponto. Não precisa encontrar o lambda, tá? Não me interessa ele. Se quiser encontrar, ache, mas não precisa, tá? Bom, dessa forma, a gente tem que o volume máximo é calcular V nos pontos 2, 2, 1. Se você lembrar, V de x, y, z era igual a x, y, z, né? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a 4 metros cúbicos. Então se eu quero construir uma caixa de papelão e quero calcular o maior volume que eu posso fazer com essa caixa, sabendo que eu só posso usar 12 metros quadrados de papelão, então o maior valor que eu encontro para o meu volume é 4 metros cúbicos, tá? Então esse é o volume máximo. Se eu tentar buscar algum outro valor, se quiser chutar aí, pode ficar à vontade, tá? Qualquer um outro valor, tal que eu queira que esse volume dê máximo dentro daquelas restrições, tá? Lembrando que esse é um problema restrito a uma condição. Qual é a condição ao qual eu estou amarrado nesse problema, restrito a esse problema? Estou amarrado à seguinte condição. Ó. Eu estou amarrado à seguinte condição. Ó. Quando eu fizer o cálculo da área lateral da caixa, tem que ser no máximo igual a 12. Então, isso é um problema de volume restrito, né? Porque se você prestar atenção e pegar o volume para x igual a 10, y igual a 10 e z igual a 10, isso aí já passou de 4, né? Porém, quando eu fizer essa restrição e tiver que calcular a área lateral, ou seja, a quantidade de papelão que eu preciso, não vai bater os 12, né? Vai passar disso, né? Então, isso é um problema restrito. Bom, posso fazer o Lagrange para duas restrições, professor? Um problema restrito a duas condições? Pode. O que vai acontecer é que você vai mostrar geometricamente que, por um lado, vai ter o gradiente da G, por outro, vai ter o gradiente de H e o gradiente da F. Ele é uma combinação linear dos dois, tá? Na prática é isso. Então, eu posso sim ter um problema de multiplicadores de Lagrange restrito a duas condições. E o que eu vou avaliar é exatamente isso. Ó. Portanto, são esses números mi e lambda são chamados multiplicadores de Lagrange. E o gradiente da f é um lambda do g mais um mi ou mu do gradiente de h. Tá? Então, posso ter sim problemas de maximização ou minimização com duas restrições, não tem problema. Posso ter com três, professor? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Pode ficar à vontade. Tudo vai depender do seu problema. E quando você escrever suas equações, ó, você vai ter que f de x é um lambda g de x mais um mu h de x. Então, ao montar todas essas expressões, ó, você tem 5 equações com 5 incógnitas, tá? Então dá para resolver sim. Como eu vou resolver, professor? Aí é outra história, tá? Não sei se vocês lembram, mas no enunciado, né, tá aqui, ó, bem claro. Vou sublinhar aqui para vocês perceberem. Não há regras gerais de como resolver esse sistema de equações, tá? Não tem técnica específica, ó, faça sempre isso que vai resolver e vai dar certo. Não tem. É utilizando, né, como ele falou aqui, deixa eu buscar aqui no texto, como ele buscou aqui, ó.
engenhosidade, tá? Vai ter momentos que eu vou ter que fazer alguns truques, algumas manipulações, sei lá, bom? Mas não tem truque para resolver isso, tá? Não tem fórmula correta para se resolver isso, o método, o mecanismo correto, tá? Então tá aí um exemplo, ó. Determine o valor máximo da função, tá? Determine o valor máximo da função na curva de interseção do plano, aí, ó, esse plano com esse cilindro. Então, o que é que está dizendo para mim? Olha, eu preciso maximizar essa função, sujeito a duas restrições. Primeiro, que ele está restrito a essa curva pertencer ao plano, e está restrito a essa curva pertencer ao cilindro. Então, moral, lascou-se. Eu estou restrito a duas condições, ó. Pertencer ao plano e pertencer ao cilindro. Essa primeira eu vou chamar de G, essa outra eu vou chamar de H. Então, Lagrange diz o seguinte, pegue o gradiente de F, ele é um lambda pelo gradiente de G, mais um mi pelo gradiente de H. Quer que eu vou calcular? O gradiente da F, ou seja, Fx, Fy, Fz. Gradiente da G, Gx, Gy, Gz. E o gradiente de H, Hx, Hy, Hz. E depois, vou igualar. Satisfazendo as duas restrições. Então, observe que nesse caso eu ganhei de graça já, quem é o lambda, ó. Show de bola. Substituindo o lambda igual a 3, nós temos o seguinte. 2x mi é igual a menos 2. E, dessa forma, x é igual a menos 1 sobre mi. Ao fazer isso com a outra expressão, né? Tá aqui. X é igual a menos 1 sobre mi. Ao fazer nessa, você chega aqui, y é igual a 5 sobre 2mi. Bom, substitui, né? Na de baixo, ó, essa daqui, que tem x e y, e descobre quem é o mi. Fazendo isso, ó, mi ao quadrado é 29 sobre 4, ou seja, mi é mais ou menos raiz de 29 sobre 2. Bom, isso não é um problema real, tá? Não é nada de natureza física ou biológica que tenha problemas com negativo, então tenho que considerá-los. Dessa forma, você descobre quem é o x, descobre quem é o y e vai lá na penúltima equação e descobre quem é o z. Dessa forma, você tem alguns valores, tá? Para você brincar, né, com ele. Você descobriu quem é o x, né? Então vamos lá. Você descobriu quem é o x. X tem duas possibilidades. Ele é 5 sobre raiz de 29 ou menos 5 sobre raiz de 29. Você descobriu que o y, desculpa, x é 2, né? X é 2. E o seu y, ele é 5 sobre raiz de 29 ou menos 5 sobre raiz de 29, tá? Então, esses valores aí, tá, que você está buscando, né? O z foi 1, mais ou menos 7 sobre raiz de 29. Uma vez que você tem os três valores, o que é que o multiplicador de Lagrange pede para você fazer? Brincar com esses valores, ó, de modo que o maior valor obtido seja igual ao máximo e o menor valor obtido seja igual ao mínimo, tá? Então, se você prestar atenção, o máximo, né, da minha f, vamos lá recapitular, quem era f? X mais 2y mais 3z, tá? Então, a f era igual a x
mais 2y mais 3z. Qual é o maior valor que a f atinge? Se você for um cara esperto, basta pegar os valores positivos, né? Se você pegar os positivos de x, os positivos de y e os positivos de z, é lógico, né? É lógico. É lógico que isso vai dar o maior valor possível, né? Que é 3 mais raiz de 29, né? E como o meu problema pediu o máximo, o valor máximo atingido é 3 mais raiz de 29. E isso acontece quando x é maior do que zero, y maior do que zero e z maior do que zero, né? Professor, eu queria o valor mínimo. Olha, se o problema pedisse o valor mínimo, bastava pegar todos esses valores com o sinal de menos, né? E aí você obteria o 3 menos raiz de 29, tá? E você obteria o menor valor possível, tá? Então, o método dos multiplicadores de Lagrange, ele é muito útil para resolver problemas de maximização ou de minimização com restrições, tá? Eu estou restringindo o meu problema a algumas condições, tá? E nesse caso, eu estava restringindo a minha função a duas curvas novas, tá? Eu queria que a minha função obtivesse o máximo valor possível, desde que essa curva, ao qual eu queria obter o máximo, ela tivesse restrita a duas condições, ó. Ela tivesse a curva de interseção com o plano e com esse cilindro, tá? Então, são duas condições. Eu monto o multiplicador de Lagrange com essas duas condições e parti o sistema, tá? Monta o sistema, vai para cima dele. Observe que o sistema são com 5 equações e 5 variáveis, porém, uma coisa boa é que a gente ganhou, né, nesse sisteminha, o valor de lambda de graça, nem suou. Substituiu aqui e aqui, encontrou x e y em função do mi, jogou os valores encontrados na última, descobriu quem era o mi, voltou para cá, encontrou quem era x e quem era y, pegou o resultado, jogou aqui e achou quem era z. Pronto. Então observe que, professor, posso fazer de outro jeito? Pode, não se preocupe, tá? Isso não tem um único jeito de ser resolvido, uma única maneira. Não, não, não. Tem várias maneiras, tá? Aí vocês vão ter que ficar à vontade para fazer do jeito que vocês acham melhor.